Olá! Vamos dar início a mais um vídeo da série Mão na Massa. É provável que você já tenha visto os vídeos anteriores e que você tenha feito os exercícios. Conta aqui para mim nos comentários como tem sido essa sua jornada de usar com segurança o vocabulário que você já tem ou um vocabulário até que é novo para você, mas que você já consegue saber lidar por causa dos exercícios que você está fazendo aqui. Até então, nós fizemos exercícios com imagens. Hoje, eu vou mudar um pouco. Hoje, nós vamos fazer exercício com texto. E aqui na tela vai aparecer um texto, eu vou fazer a leitura desse texto, nós vamos entender possíveis palavras que você não saiba, para depois nós começarmos a fazer o exercício. Então acompanha comigo aqui na tela. Hello, my name is Bianca. I'm 9 years old. I get up at 7:30 in the morning and take a shower. I eat breakfast at 8 o'clock. I walk to school with my mother. I start school at 8:30 in the morning. I have many friends at school, but my best friends are Sue, Michelle, and Storm. We eat lunch together at school at 11:45, and at 12:15, we play volleyball together and have so much fun. After school, I do my homework and watch my favorite cartoon show. I eat dinner with my parents at 5:45 in the afternoon. After we eat dinner together, my parents and I watch a movie and eat popcorn. I go to bed at 9 o'clock. Você consegue observar que é um texto simples, aonde nós temos aqui a descrição de uma rotina. E essa rotina, ela se divide em manhã, tarde e noite. Então, o exercício que nós vamos fazer agora é um exercício para contar isso que você acabou de ler. E nesse ponto é que muitos alunos se perdem. Aqui você não tem que decorar o texto. A minha primeira sugestão é que você divida esse texto em 3 partes: manhã, tarde e noite. Quais são as ações da manhã? Ela acorda, como todo mundo, ela tem o hábito de tomar banho e só aí ela vai para a escola. E ela ainda descreve como que ela vai para a escola. Ela vai a pé e vai com a mãe. E aí ela já passa a descrever o que ela faz na escola. Descreve quem são os melhores amigos, fala que almoçam juntas, fala o horário e o que fazem depois do almoço. Já nessa parte, ela descreve o que ela faz após a escola. É o dever de casa, assiste cartoon e à noite ela janta com os pais, fala o que eles fazem depois do jantar e a hora que ela vai dormir. O que eu te aconselho para quando você tiver um texto, um vídeo para contar sobre o assunto do texto ou o assunto do vídeo? É importante, primeiro, que você entenda o que está acontecendo. Em seguida, pense em umas palavras soltas para você tirar desse texto e você conseguir montar as suas próprias frases. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu trouxe desse texto palavras soltas. Nós vamos olhar para essas palavras e estruturar em frase de acordo com o que está no texto, para nós irmos contando. Qual é o diferencial aqui desse texto? Nesse texto, ele foi falado na primeira pessoa, o tempo inteiro. Agora, nós vamos falar sobre o texto. E por ser uma menina, como é uma menina, ao invés de nós falarmos I, nós vamos usar o pronome she. E quando isso acontece, você sabe que nós precisamos colocar S no verbo. Então, aqui nessa tela, eu já trouxe para você as palavras que eu tirei do texto e que eu considero importantes para a gente falar. Quando a gente conta um texto, a gente começa com uma frase. Não necessariamente precisa ser essa frase. Essa frase eu vou dar a frase de exemplo. Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre alguém. E é sobre um texto. Então eu digo, the text is about. O texto é sobre. E aí eu começo a narrar o assunto. Nesse caso aqui, o que nós temos? The text is about Bianca. She is 9
years old. Qual é a informação que eu tenho com relação ao número 9? É a idade dela. Aí a gente passa para essa informação aqui lá no texto. Esse horário aqui é qual? É o horário que ela acorda. Então, nós vamos falar. E aí você lembra que tem uma sequência? Ela acorda essa hora, aí ela toma banho, depois ela toma café da manhã e depois ela vai para a escola. Qual é a informação extra que nós temos no texto, mas que não tem aqui nessas palavras? A hora que ela toma café da manhã, se você lembrar, você pode dizer, e como e com quem ela vai para a escola. Então, voltando aqui no início, eu posso falar assim: The text is about Bianca. She's 9 years old. She gets up at 7:30. Then, quer dizer, depois, she has a shower. At 8 o'clock, she has breakfast. And she goes to school walking with her mom. Então, aqui a gente já fechou o assunto da manhã do texto. Agora a gente vai começar a falar sobre a parte dela estar na escola. E aí, qual é o assunto que ela fala sobre friends? Lembra? Ela fala que tem muitos amigos, mas que tem 3 melhores amigas. É com elas que ela almoça. Você consegue lembrar a hora? Se não lembrar a hora, não precisa falar. Então, dando sequência ao que a gente já havia falado, agora nós vamos falar. Her best friends are Sue, Michelle and Storm. They have lunch together. Elas almoçam juntas. They have lunch together at school. Se lembrar a hora, fala. At 11:45. 15 para meio-dia, lembra? And then, ou então and after, e depois, they play volleyball together and have so much fun. Agora, o que ela fala sobre o dever de casa e sobre cartoon e sobre jantar? Essas são as ações que ela faz depois da escola. Então, nós podemos dizer, after school, she does her homework, porque é o dever de casa dela. And she watches her favorite cartoon show. She has dinner at 5:45 in the afternoon. She eats dinner with her parents, and after, they watch movies and eat popcorn. She goes to bed at 9 o'clock. O que a gente pode observar aqui? Todo esse texto foi falado na terceira pessoa. Eu vou trazer agora na tela as palavras que eu usei aqui para você ver como que eu fiz o transporte de I para she, já que é o texto de uma menina, como que os verbos levaram S, para você ver como que esse texto ficou narrando o que ele já vinha falando, só que nós fizemos agora a narrativa na terceira pessoa. Acompanhe aí. The text is about Bianca. She's 9 years old. She gets up at 7:30. Then she has a shower. At 8 o'clock, she has breakfast. And she goes to school walking with her mom. Her best friends are Sue, Michelle, and Storm. They have lunch together at school at 11:45. And then they play volleyball together and have so much fun. After school, she does her homework and she watches her favorite cartoon show. She has dinner at 5:45 in the afternoon. She eats dinner with her parents, and after, they watch movies and eat popcorn. She goes to bed at 9 o'clock. Viu só? Esse é um outro tipo de exercício onde você treina a substituição e também exercício de raciocínio, porque você não precisa decorar um texto ou um vídeo ou um filme para falar sobre ele, mas você precisa pegar os pontos mais importantes, organizar o seu pensamento para poder estruturar as frases, sem decorar. Então começa fazendo assim, tira palavras importantes, palavras que nós chamamos de palavras-chave desse texto, ou de um texto que você já conheça, que já seja familiar para você contar esse texto. E a dica é sempre a mesma: grave-se ouvindo,
Preste atenção na sua pronúncia, se você está fazendo a entonação correta das frases. Quando é uma pergunta com resposta sim ou não, a entonação é para cima. Quando é uma pergunta com os double A's, a entonação é para baixo, é uma falling intonation. E por aí, a gente vai seguindo. Esse foi o exercício de hoje. Espero que você tenha aproveitado, tenha anotado essa dica, coloque ela em prática, não só com esse texto que eu trouxe aqui para você, mas com tantos outros textos que você conheça ou que você queira buscar. A gente se vê na próxima dica. Não se esqueça de deixar aqui seu like, de se inscrever no canal, ou se está querendo alguma dica, um determinado assunto ou tópico que você não conheça, deixa aqui que eu preparo para você. A gente se vê. Goodbye!